Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês no canal hoje. Hoje nós vamos continuar falando a história da Bíblia completa. Agora estamos na parte em que Jesus foi condenado à crucificação. Vamos ver esses detalhes com muita atenção. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Jesus foi condenado à morte de cruz. Segue-se Jesus para a cruz e crucificado no meio de dois ladrões. Sua morte na cruz foi uma execução cruel, mas também cumpriu um propósito maior, a redenção da humanidade por meio do sacrifício do Filho de Deus. Após a morte na cruz, uma série de eventos extraordinários ocorreram, narrando o clima, a complexidade da compaixão, a ressurreição. O corpo de Jesus foi tirado da cruz por José de Arimateia, membro do Sinédrio, que secretamente o seguia Jesus. Ele envolveu-lo num lençol limpo e colocou-lo num túmulo novo. Pilatos, atendendo o pedido dos líderes judeus, autorizou uma equipe de guarda romanas para evitar qualquer tentativa de roubo do corpo. O túmulo foi selado para garantir que permanecesse intocável. Após o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, foram até o túmulo de Jesus, levando especiaria para ungir o seu corpo. Ao chegar, elas notaram que a pedra que selava o túmulo, a entrada do túmulo, tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Mas ao entrarem, as mulheres viram um jovem vestido de branco, identificado como um anjo. Ele lhe disse: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde puseram. O anjo instruiu as mulheres a contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado e que eles o veriam na Galileia. Enquanto as mulheres saíam apressadas para dar a notícia, Jesus mesmo apareceu a Maria Madalena perto do túmulo, revelando-se a ela. Além de Maria Madalena, Jesus apareceu a várias pessoas em grupo no dia seguinte. Isso incluiu os discípulos no caminho de Emaús e os discípulos reunidos num quarto trancado e a Pedro individualmente. Cada uma dessas aparições serviu para confirmar a ressurreição. Alguns discípulos inicialmente duvidaram da notícia da ressurreição. Tomé, em particular, expressou-se sexismo até que Jesus apareceu a ele, permitindo-lhe que tocasse suas feridas. E esses encontros serviu para tirar as dúvidas e fortalecer a fé dos discípulos. Em uma aparição específica na beira do mar da Galileia, Jesus comissionou Pedro, perguntando-lhe 3 vezes se ele o amava, e instruiu aos discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e ensinando-lhe
tudo que ele havia ordenado. A ascensão. Após a aparição aos discípulos, durante 40 dias, Jesus os conduziu até o Monte das Oliveiras, próximo a Betânia. Este local já havia sido palco de eventos importantes durante o seu ministério. No topo do monte, Jesus deu instruções finais aos discípulos, renovando as suas afirmações para serem testemunhas dele até os confins da terra. Ele também os instruiu a esperar em Jerusalém pela promessa do Pai, o Espírito Santo, que capacitariam e guiariam em sua missão. Enquanto abençoavam os discípulos, Jesus começou a ascender-se aos céus diante dos seus olhos. Este evento foi testemunhado pelos apóstolos, que viu Jesus subir gradualmente até que uma nuvem a envolveu, ocultando das suas vistas. Enquanto os discípulos ainda estavam olhando para os céus, dois homens vestidos de brancos, certamente anjos, apareceram e lhe perguntaram por que estavam olhando para os céus. Foi aí que eles anunciaram que Jesus voltaria da mesma maneira que os discípulos o tinham visto partir. A ascensão deixou os discípulos maravilhados, mas também os encheu de confiança e de esperança. Eles entenderam que Jesus teria retornado à glória celestial e que a promessa do Espírito Santo seriam cumprido em breve. Após a ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém, como Jesus havia os instruído. Lá eles se reuniram em oração e comunhão, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. A ascensão de Jesus tem significado teológico profundo. Ela confirma a exaltação de Cristo à direita de Deus Pai, indicando a sua soberania e autoridade. E também inaugura a fase da história da redenção, em que os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, levariam adiante a mensagem do Evangelho para o mundo. A ascensão de Jesus não é uma despedida, mas uma preparação para o envio do Espírito Santo e uma antecipação da sua volta. A propagação do Evangelho. Os apóstolos fizeram um papel especial na expansão da mensagem de Jesus, levando o Evangelho a várias partes do mundo conhecido. O livro de Atos narra as suas viagens missionárias, começando em Jerusalém e se estendendo em lugares como Antioquia, Ásia Menor, Grécia e Roma. Entretanto, o crescimento da igreja não foi isento de desafio. Perseguições surgiram, especialmente em Jerusalém, levando à dispersão dos crentes e à disseminação da mensagem cristã. Saulo de Tarso, que mais tarde se converteu ao Evangelho, se tornaria o apóstolo Paulo, desempenhou um papel profundamente
eminente nessas perseguições antes da sua conversão. As perseguições antes de ora ser destinada a suprimir o movimento cristão também contribuíram para a expansão da igreja. Crentes dispersos por diversas regiões levaram consigo a mensagem de Jesus. Paulo, após a sua conversão, tornou-se um dos mais ardentes propagador do Evangelho, viajando extensivamente e instalando comunidade cristã. As suas viagens missionárias, registradas principalmente no livro de Atos, foram um empreendimento incansável para proclamar o Evangelho em diversas regiões do mundo conhecido. Em Filipe, a sua pregação levou à conversão de Lídia e de um carcereiro, resultando na conversão daquela cidade. Em Tessalônica, a sua mensagem alcançou judeus e gentios, levando à formação de uma comunidade cristã significativa. Em Corinto, Paulo permaneceu por um tempo considerável, estabelecendo uma igreja que se tornaria central para as suas convenções, correspondência. Além das suas viagens missionárias, Paulo deixou um legado duradouro através das suas epístolas ou para colaboradores. Suas cartas, agora parte do Novo Testamento, oferecem instruções teológicas, éticas e práticas para os cristãos. Epístolas como Romanos, Coríntios, Gálatas e Filipenses são exemplos do rico ensinamento de Paulo. Apesar do seu impacto significativo, Paulo enfrentou inúmeros desafios. Ele foi preso em várias ocasiões devido às suas pregações. Frequentemente os colocaram em tensões perigosas, em hostilidade de tantas autoridades romanas quanto de judeus que resistiam à mensagem cristã. Paulo também enfrentou perseguições de dentro de algumas comunidades cristãs, às vezes devido a desentendimentos teológicos ou diferença de abordagem pastoral. No entanto, ele perseverou diante dessas adversidades, mantendo um compromisso fiel, firme com a destinação do Evangelho das igrejas que havia fundado. No ano 64 depois de Cristo, um grande incêndio devastou Roma. O imperador Nero, buscando desviar a atenção suspeita sobre si, culpou os cristãos pela tragédia. Isso marcou o início de uma grande perseguição aos seguidores de Cristo. Muitos cristãos foram acusados injustamente, sofrendo prisões, torturas e execuções. Esse período de perseguição liderado por Nero é historicamente marcante e relatado nas obras dos historiadores como Tácito. Durante esta perseguição, o apóstolo Paulo foi preso novamente em Roma, diferentemente da sua prisão, que permitiu-lhe alguma liberdade.
Esta segunda prisão foi mais severa. Paulo escreveu as suas últimas cartas, incluindo o livro de Timóteo, enquanto estava sob custódia. Paulo foi martirizado durante o reinado de Nério, provavelmente por decapitação. Suas epístolas escritas na prisão continuam a ser fontes fundamentais de ensinamento cristão. Seu exemplo de coragem diante da adversidade e sua decisão inabalável, a pregação do Evangelho inspira gerações de cristãos. Esse contexto histórico de missões em Roma é revelante para entender o livro de Apocalipse, escrito sobre o reinado de Demociano, assessor de Nero. Apocalipse refere-se a apreensões e perseguições que os cristãos enfrentaram sobre o governo imperial. O autor, o apóstolo João, escreveu em um período de extensa pressão sobre a comunidade cristã. O Apocalipse usa simbolismo apocalíptico para transmitir uma mensagem de esperança e vitória final para os seguidores de Cristo, mesmo diante da perseguição e tribulação. As visões e imagens apresentadas no livro são interpretadas à luz do contexto histórico e teológico do primeiro século, fornecendo encorajamento aos cristãos que enfrentavam dificuldades. O livro descreve uma série de visões que revelam a glória celestial, o Cordeiro de Deus. Outras visões apresentam 7 trombetas e 7 taças, cada uma desencadeando juízos divinos sobre a humanidade. Esses juízos simbolizam a resposta de Deus à rebelião e ao pecado. Neste cenário, cujo a figura da besta simbolizando poderes terrenos, hostis a Deus. E por fim, o livro descreve a batalha final entre o bem e o mal, culminando na vitória de Cristo. A Nova Jerusalém, símbolo da redenção e da presença de Deus, é revelada como a consumação da história humana. O livro conclui com a advertência àqueles que lerem para permanecerem fiéis a Deus. Jesus promete voltar e trazer recompensa aos fiéis, enquanto os rebeldes receberão a justiça divina. Espero, amados seguidores, que tenham gostado da história da Bíblia completa, da criação de Gênesis a Apocalipse. Histórias muito boas, muito significante para os nossos dias, para que procuramos a entender e segui-lo a Cristo com temor, com fervor e com adoração. Agradeço a todos que acompanharam esses 10 capítulos da história da criação. Que Deus abençoe a todos. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal.